Gente, boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião doutrinária da nossa casa. Hoje nós tivemos aqui, mais cedo, a reunião de diretoria para a eleição da nova diretoria para o biênio 2020-2022. Então, nós temos aqui a lista para que vocês fiquem por dentro aí da direção da casa, né? Presidente Sueli, vice-presidente Ângela, primeiro secretário Ivan, segundo secretário Washington, primeiro tesoureiro Jorge, segundo tesoureiro Mara, primeiro bibliotecário Valéria, segundo bibliotecário Eliane e a comissão fiscal composta por Márcia, Marta e Abel. Então, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho bem bacana que vem sendo feito aqui nessa casa e dar conta, né, dessa tarefa aí, dessa responsabilidade aí, porque essa casa esse ano faz 100 anos. Olha a responsabilidade, há 100 anos que ela está aí clareando o nosso caminho com essa doutrina maravilhosa. E a gente espera dar conta dessa tarefa aí, né? Porque os nossos irmãos deram até aqui. Que a gente continue esse trabalho bacana que vem sendo feito aqui no Centro Espírita Friburguense, principalmente com as nossas reuniões doutrinárias, que é a base de tudo, né? Às vezes a pessoa fala, reunião de desobsessão, reunião de desenvolvimento, sim, mas a maior reunião de desobsessão que nós podemos ter é essa aqui. Porque aquele que está dentro, né, da doutrina dos espíritos, fazendo a parte que lhe toca, porque nós não somos santos, nós somos espíritos inferiores, já visto que estamos encarnados aí num planeta de provação e expiação. Então é porque a gente ainda tem muitas inferioridades, né? Ainda não merecemos um planeta regenerador. Mas os espíritos sabem muito bem o esforço que nós estamos ou não estamos fazendo para melhorar. E quando estamos fazendo, né, o espírito é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores, então nós somos protegidos aí das obsessões, não da influenciação, como a gente já falou que influenciação a gente não tem como impedir, mas que ela se torne uma obsessão, sim. Então, essa é a grande reunião de desobsessão, né, de desenvolvimento mediúnico, porque aqui a gente aprende doutrina espírita. A gente aprende estudando as obras fundamentais do espiritismo, codificadas por Allan Kardec. E essa fidelidade à doutrina é uma marca do Centro Espírita Friburguense e que vai continuar, com certeza, né? Então, hoje nós teremos aqui, para a nossa reunião, Terezinha e Washington, vamos fazer a nossa prece para a gente, então, iniciar a sessão de estudos. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, suplicando a Tua presença, na presença desses amigos espirituais, que aqui já se encontram, fazendo a transmissão fluídica e magnética necessária a todos aqueles que aqui adentram, a todos aqueles que estão em nossos pensamentos. Pedimos, Senhor, a sua presença maior, para que os nossos irmãos que vão fazer uso da palavra possam ser inspirados por essa equipe de espíritos amigos encarregados desse trabalho. Que a sua luz, Senhor, permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, o Washington com a palavra. Boa noite a todos. Com muita paz e alegria, aqui estamos dando continuidade a essa nossa caminhada conjunta, coletiva, harmônica, individual a cada um de nós. E o nosso tema dessa noite será a assistência espiritual na casa espírita, né, como ela se dá. E nós sabemos que o universo é um santuário da vida, onde os espíritos podem, através desse espaço infinito, desenvolver, evoluir. Com essa oportunidade do nosso Criador, para que possamos aprimorar a nossa inteligência e a nossa moral.
A ciência até conjectura, né, que o universo nasceu de uma grande explosão, né, o Big Bang explodiu. Mas na doutrina espírita nós compreendemos que tudo foi criado por Deus, nosso Criador. Criado para a perfeição, para o desenvolvimento, para o aprimoramento. Sendo que tudo que existe, seja dos minerais, os animais, os vegetais, tudo tem uma razão de ser, tem um motivo. Nada é supérfluo para Deus. Tudo tem um motivo e tem uma razão. E nesse princípio, nessa razão, aqui estamos nós. Um templo espírita não é uma construção material, não é um ponto material nesse planeta aqui Terra, mas é um local, é um ambiente onde a fé raciocinada se coloca, se debruça para analisar, para desenvolver a consciência, entender a imortalidade desse ser que existe, que pensa, que raciocina, que tem sentimento, que pode contemplar o infinito, criar uma poesia, sentir os reflexos da vida e dele emitir a sua emoção, o seu pensamento, as suas atitudes. No templo espírita, muito mais que as paredes, são um conjunto dos seres que ali chegam, seja os encarnados ou desencarnados, pois estão sempre juntos. Por mais que não queiramos entender, mas que o conhecimento doutrinário, a doutrina nos informa, nos acrescenta, e pelos estímulos, pelos impulsos que temos, vimos que não estamos sozinhos. Compreendemos e entendemos o entendimento, o interesse que nós chegamos ao portar uma casa espírita. Estejamos encarnados ou desencarnados. E o que tem a nos oferecer? O que podemos ali somar para o nosso íntimo, para o nosso sentimento? O que podemos ali colher como uma plantação, uma lavoura que depende não só do sol, da chuva, da água, mas depende do lavrador, daquele homem, da sua força, da sua vontade, de ali semear, jogar na terra e ali resguardar, cuidar para que aquela semente venha a florescer. E nesse entendimento, nós entendemos que na casa espírita, nós viemos para ser consolados. Viemos para renovar o nosso entendimento, a nossa compreensão da vida. E simultaneamente desenvolver a nossa solidariedade. Então é importante nesse aspecto de amealhar conhecimentos e informações, desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de refletir sobre a existência nossa e de cada ser que habita esse planeta, que habita esse cosmos. Mas também de usar a nossa solidariedade. Solidariedade é essa que o Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos. E que nós, irmãos de Jesus, viemos na sua pegada, cada um a seu passo, cada um a sua medida, a entender e compreender todos os seus ensinamentos. Fundamentos da assistência espiritual na casa espírita. Existem fundamentos. Primeiro fundamento, favorecer ao crescimento individual de todo aquele que aporta a uma casa espírita. E fortalecer o conhecimento, o crescimento individual, requer não só esforço, requer não só conhecimento técnico, científico, filosófico, requer a vontade, o interesse daquele que vem. Como disse Jesus, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Tudo isso já nos mostra, Jesus, o nosso mestre, que tem que existir o princípio da vontade daquele que busca e do local que está para oferecer, para dar. Nesse binômio que ajuda a oferecer o consolo, o entendimento espiritual. E aquele que recebe, recebê-lo. Refletir sobre isso e procurar a transformação.
favorecer o crescimento individual, isso é indispensável. E é por isso que nós desenvolvemos por uma fé raciocinada, que cada um de nós possamos entender, compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, o ensinamento que os Espíritos, através dessa codificação, vem nos mostrar de uma realidade, ao qual todos nós já estávamos inseridos desde a nossa criação, mas que à medida do nosso caminhar, vamos tomando conta, entendimento e compreensão dessas possibilidades, dessa capacidade e de realmente quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o quanto podemos fazer e desenvolver e aprimorar todo o potencial que nós temos. Mas ainda tem mais. Envolve também um compromisso moral, porque além do conhecimento, o aspecto moral também que tem que estar junto. E nós observamos isso, que é imprescindível, é ímpar ele estar em harmônico, o que é difícil. Que muitas das vezes observamos a ciência, a inteligência bem à frente desenvolvida, e o aspecto moral, relacional, coletivo, solidário, está aquém. Em outro momento vemos bem à frente a solidariedade, a fraternidade, a amizade, mas atrás está a ciência, o entendimento, a compreensão das coisas, que abre brecha para mitos, superstições, que também é um entrave também para todos nós na nossa caminhada evolutiva. É imprescindível, então, esse desenvolvimento moral, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, trazendo à luz as máximas do Mestre Jesus, as suas informações, ressalta aos nossos olhos as parábolas do Mestre, que falava, comparava coisas do dia a dia, coisas da vida cotidiana, aspectos profundos, primordiais para o conhecimento do ser espiritual que se encontra encarnado nesse mundo material, levando a conhecer que ele não é a matéria ao qual ele reveste. Ele não está preso à matéria ao qual ele está a caminhar sobre a terra, mas ele é muito mais que isso, e pode muito mais que isso. A compreensão do Mestre Jesus, naquela época, trazendo essas informações, nós estamos ainda aqui, a compreender e entender, mas cada vez mais, não de maneira fácil, mas de reflexões e capacidades intelectuais que nós adquirimos nessa nossa caminhada, a facilitar a nossa compreensão, a nossa ampliação desse conhecimento e introjetá-lo em nossa vida diária, em nossos hábitos, em nossos costumes, em nossa forma de pensar e entender o universo, entender as coisas que nós não vemos com os nossos olhos materiais, não vimos com os nossos ouvidos, mas sentimos. Sentimos aonde? Na alma. Isso é imprescindível. Ou também não aguarda a retribuição. Esse é outro fundamento também imprescindível e que temos que ter conhecimento dessa assistência espiritual. Ela não aguarda a retribuição, não é dando que se recebe, mas é a cooperação, é o interesse, é o buscar. Então a retribuição, não. Nós somos ajudados, auxiliados, mas eles não requerem retribuição de nós. Querem sim que nós entendamos, compreendamos todas as informações, abraçamos as inspirações que possam vir e colhemos ela e trazemos para dentro de nós, ocupando espaço que muitas vezes a raiva, o ódio, a falta de perdão, ou de entendimento das coisas da vida e da relação com o ser, não permita que venha isso. Então eles não querem a retribuição, seja a retribuição de um ato nosso de fazer algo, ou muito menos a retribuição material de qualquer coisa que nós possamos oferecer a eles. Porque o intuito dos espíritos que querem nos auxiliar não é uma troca, não é um escambo. Então vai muito além da nossa compreensão isso. Outro ponto, não comporta ostentação. Então a assistência espiritual não comporta ostentação. Eu sou melhor, eu sou maior, eu fiz isso, eu trouxe isso, você me curou, você me tratou, você me ouviu, e ostentar isso com pompa, achando que é o máximo, que é o melhor, que é diferente de todos aqueles que vêm nessa fase da existência a pedir um apoio, um socorro, uma informação, um consolo, e se achando que está do outro lado, ostentar isso.
Não, isso não é assistência espiritual. Isso é um ego do ser que é de se estar, porque tudo o que ele faz não é dele. Ele apenas está sendo intermediário daquele processo, daquela transformação de comunicação que se trava. Então deva estar atento, todos aqueles que acharem, aonde houver ostentação, troca, retribuição, não será algo tão interessante para o entendimento e a compreensão. Outro ponto interessante, não impõe condições de auxílio. Eu te ajudo se você fizer assim. Eu te ajudo só se for daqui a tanto tempo e assim nessas condições. Não, não é as condições. É na intenção, é no o que pode ser feito naquele momento, com o que pode auxiliar. Seja com a palavra, seja com o ombro a escutar a dor, o sentimento daquele. Ou seja com recurso material para sanar a fome, a sede, alguma coisa que possa lhe servir naquele momento, mas sempre sem ter esse sentimento de condições, criar condições. Só se você fizer isso, você vai receber. Não. Porque aquele que está do outro lado, solicitando, carecendo de algo, pedindo, ele está aflito. Ele está passando por situações que não consegue, às vezes, perceber o tempo e a hora. Ele quer resolver aquela situação, ele quer uma solução, quer uma ajuda, quer um apoio. E nós devemos usar a nossa inteligência. Além do componente moral de doar, a inteligência para auxiliar o irmão a compreender não só aquilo que ele pede, mas a razão, as causas que levam a tal estado que ele se encontra. E nesse processo de desenvolvimento e de crescimento, ele vai compreendendo e entendendo as aflições que lhe acompanham, as situações e as agruras que passam contigo ou com aqueles que estão sob seus cuidados, seus filhos, seus pais, seus sobrinhos ou amigos, que parente for, passa a compreender e entender, porque é necessário ajudar, dar com a mão a ajuda necessária naquele momento e com a outra levar o entendimento, a compreensão ou apoiar naquilo que for possível para ter o esclarecimento necessário, para sair, para se desenvolver daquela situação que lhe cerca e lhe causa temor. E muitas das vezes é a informação amiga, é o conhecimento daquele fato que tanto lhe dói, já é um ponto importante de ajuda. Porque muitas das vezes achamos que nós temos tão pouco para dar e não damos nada. Todos nós temos alguma coisa para dar. Todos nós, independente da situação econômica, financeira ou do estado espiritual, emocional ou intelectual que tenhamos. Todos nós temos alguma coisa a dar, a servir. Porque nós observamos isso no mundo. Quantas pessoas têm bens materiais, riqueza, muitas pessoas em volta, mas às vezes não tem um amigo. Não tem uma pessoa que lhe fale com a franqueza, com carinho, com a doçura, mas que fale, o ajude, o faça entender. Então observamos que todos nós temos algo a oferecer. E nesse trabalho, nesse entendimento, nós observamos Jesus, quando ele diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, que é filha da lei do progresso, do desenvolvimento. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É buscar e acharei. Observamos nisso importantíssimo movimento que se faz. Ao nos colocarmos a pedir ajuda, temos do outro lado algo que virá de encontro a nós. Mas quantas situações, soluções, informações e apoio vêm em direção àquilo que nós pedimos, em nossa prece, em nossa oração, em nossa palavra, em nosso sentimento, e nós não compreendemos, fechamos os olhos, ou não compreendemos, porque muitas das vezes a ajuda que vem, o apoio que vem, não é aquele que nós já pensamos, idealizamos como ajuda. Ela muitas das vezes vem de forma diferente, que cabe a nós, a cada um de nós, utilizar o trabalho, o entendimento e a compreensão. Porque é necessário que, por mais ajuda espiritual que tenhamos, há de ter o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso movimento. Porque nós temos o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio nós teremos que ter o nosso mérito, com todo o apoio e ajuda que tenhamos na nossa caminhada, existência, para que possamos desenvolver a nossa capacidade. Imaginemos uma criança, que os pais com cuidado não deixar ele caminhar sempre no carrinho de bebê, e depois de grande, carregando no colo, como ele vai desenvolver as suas perninhas?
na faixa etária adequada para isso, quando ele vai desenvolver a sua capacidade motora de locomoção, seu equilíbrio. É necessário, então, nós observarmos isso nesse processo de trabalho, de transformação, que requer daquele que está passando por uma situação se esforçar, buscar, e daqueles que estão para apoiar, desenvolver, distribuir, compartilhar seu conhecimento, seu entendimento, a sua solidariedade, também o faça com inteligência, com amor, com harmonia, para que aquele outro que a receba não se atrofie, não fique encostado, não deixe-lhe a preguiça lhe abater, mas se movimente, mova, procure, busque todo esse trabalho. E nesse processo de desenvolvimento, nós observamos os benfeitores espirituais, ao qual estão com todos nós. Observamos o anjo da guarda, o espírito protetor, espíritos simpáticos e espíritos familiares. Como nós vemos, sempre somos envolvidos, intuídos pelo plano espiritual. Sempre estamos envoltos desses pensamentos, dessas ideias, e que vai de acordo com a nossa intenção, com a frequência de pensamento, com o foco dos nossos pensamentos, que se aproxima esses, e que damos vazão, oportunidade para auscultar, entender, compreender, nos auxiliar, para que possamos fazer a escolha melhor, mais bem-sucedida na nossa caminhada. O anjo da guarda, espírito protetor, sempre conosco, atento a nos auxiliar, a nos aconselhar. São nossos tutelados, que tutela cada um de nós, mas requerendo de nós o nosso esforço, a nossa intenção, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, e que é importante. Todos nós buscamos a independência. Quando criança, queremos a independência para atravessar a rua. Não, mãe, não precisa, deixa que eu vou sozinho. Queremos andar de ônibus sozinho, ir para a escola sozinho, depois ter o próprio trabalho, ter o próprio salário, desenvolver tudo isso, essa independência. Mas essa independência tem que ser bem estruturada, participativa, com a nossa vontade, intenção e compromisso em se ajustar no bem, no equilíbrio de tudo que está em volta de nós. E nesse processo, sempre o anjo da guarda, o espírito protetor, está a nos auxiliar. Desde o início da nossa encarnação, para esse plano material, além da nossa desencarnação. E muitas das vezes nos acompanha no mundo espiritual para novas oportunidades. Mas também temos os espíritos simpáticos, que se ligam a nós. Mas esse simpático é na questão de assimilação, que vai depender da forma como nós pensamos, como nós agimos no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, nas nossas relações com as coisas, com as pessoas e com nós próprios, nessa nossa longa jornada. E esses pensamentos, as nossas vontades e intenções, é que vai fazer a aproximação, esse canal de ligação com esses espíritos simpáticos, que poderão ser os espíritos amigos, que têm alguma sintonia conosco naquilo que nós fazemos, a forma como nós pensamos, conjecturamos sobre as coisas, e acham interessante como esse ser pensa, como ele age, como ele desenvolve aquilo. Quero entender, quero compreender, quero aprender mais. Quem sabe posso intuí-lo a desenvolver isso de forma melhor, para que possa descobrir algo que está ali próximo, que ele resolver aquela situação, ou resolver aquele cálculo de matemática ferrenho ao qual precisa resolver, ou aquele logaritmo que ele precisa desenvolver aquela forma para poder fazer um programa funcionar. Tudo isso está na dimensão, tudo isso está aí, com os nossos pensamentos, com a nossa abertura de entendimento e compreensão. E os espíritos familiares, aqueles que estão conosco já há longo tempo, que nos acompanham e nós o acompanhamos pela similitude, pela familiaridade, pela forma de sentimento, de pensar, de agir, de se entrelaçar no equilíbrio. É a vibração que bate, que se encaixa e que sentimos em casa. Não em casa em quatro paredes, não em casa numa região local, mas em casa com seres que têm uma harmonia conosco e nós temos uma harmonia com eles e nos sentimos bem. E sentimos bem, seja no momento em que passamos a sede, a fome, ou nos momentos que estamos na alegria, na bonança, nos sentimos bem, fortificados e participamos e agimos. Tudo isso é importante, mas tudo isso é importante na medida do nosso esforço, da nossa compreensão e do nível de entendimento e pensamento que nós projetamos para dentro de nós e que se espalha por todo o universo. Porque como nós observamos, tudo está ligado com tudo. Tudo tem a ver com tudo nesse universo. Pois está Deus a cada um de nós
em nosso pensamento e ideia, a cada momento de aflição ou de alegria. Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu? Obrigado, meu Deus, pelo nascimento de uma criança. Deus está sempre conosco, a nos escutar e nos dar oportunidade de crescimento. E observamos isso nesse ambiente ao qual deve ser desenvolvido, criado, trabalhado numa casa espírita, ao qual não depende somente dos trabalhadores da casa, aqueles que trabalham para a casa funcionar, aqueles que veem o material é físico, as cadeiras, a luz, abrir o portão, ter a água, tudo direitinho. Não só isso, ver os números, se o balanço está tudo certinho. Muito mais além que isso, é uma casa espírita. O sentimento, a sintonia, o equilíbrio e a busca, o foco daqueles que estão ali é buscar um entendimento, uma compreensão. Podem, ao mesmo tempo, ao mesmo momento, não ter a mesma compreensão, porque cada um de nós tem uma vivência, tem um aspecto da vida e que nos faz enxergar e entender o mundo através da nossa lente. E cada lente de um é diferente de enxergar e entender o mundo. Mas juntos, entendendo, dialogando, conversando e vibrando numa sintonia, chega a um denominador comum, que favorece uma compreensão maior de maior entendimento, ao qual depende também daqueles que vêm à casa espírita, a assistir às palestras, a procurar o consolo, o conforto, o entendimento e a compreensão, que também vem com o que ele tem para dar, a entender e compreender, mas sempre procurando pelo bom entendimento, se desvencilhar daquilo que lhe maltrata, aquilo que lhe aflige, aquilo que lhe angustia, a distância que se encontra daquele ente querido que acabara de desencarnar e que não consegue, de repente, achar um sentido na vida, enquanto tudo fazia sentido ontem, mas que hoje já não faz mais sentido, não tem mais compreensão. São nesses momentos que nós buscamos realmente um entendimento, a compreensão espiritual, porque sabemos em nosso íntimo, em nossa compreensão, que nós não somos carne e osso, que nós não temos só uma única existência a viver, a curtir e depois acabou. E não dá nem para falar seja o que Deus quiser, porque não acredita em Deus. Não acredita na providência divina, na oportunidade de desenvolvimento e crescimento. O que não pode ocorrer numa única existência física. E a assistência espiritual na casa espírita, ela vai desde a recepção, desde a entrada da casa, desde a saída, na realidade ela começa desde a saída de cada um de nós. Ao sairmos da nossa casa com a intenção, na terça-feira ou no domingo, eu vou ao centro. Me arrumo, me preparo, informo o pessoal de casa, estou indo ao centro. Desde esse momento já começa todo o processo, todo o trabalho, pois o nosso pensamento, a nossa intenção, as nossas emoções e aquilo que nós viemos buscar para entender, compreender ou nos auxiliar, essa busca, esse pedir, já começa a ser trabalhado, a ser transformado. E aqui chegando nós temos a recepção, temos um atendimento fraterno pelo diálogo, pela informação, para esclarecer sobre aquilo que aflige, que passa, porque quando a gente compreende as coisas, entende, não é que a dor vai passar, mas pela nossa inteligência, a gente já começa a compreender que existe um processo, existe uma lógica, existe um plano. Um plano que cada vez que a gente vai adentrando ao Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, nós entendemos que é um plano divino, um plano de Deus. E um plano muito maior que nós possamos entender e compreender, mas que é interessante. E procuramos a entender. E nesse diálogo que começa a desenvolver, a trabalhar. E muitas mágoas, muita coisa dentro do nosso peito começa a se diluir pela compreensão, pelo entendimento. Temos também o atendimento do passe, né? O passe, essa transfusão fluídica que existe na casa espírita, que é desenvolvida na casa espírita. Um trabalho formidável, mas que não só depende do plano espiritual. Depende de cada um de nós que aqui estamos na casa. A estarmos receptivos, com a nossa parabólica aberta para o infinito. E com o pensamento na vibração, diapasão do bem, de receber, de trabalhar as questões que tanto nos emotiva. Vemos aí o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, que não acontece só de uma mão, mas é de uma mão dupla. E temos também a explanação das obras fundamentais da doutrina espírita. Essas obras fundamentais,
essas obras basilares que nos ajuda, nos conforta e que se desenvolve, a qual ela está atualizada. Quem está se atualizando somos nós, espíritos em processo de evolução, que a cada momento que nós adentramos ali, observamos uma questão. Caramba, eu não tinha percebido isso. Eu li isto no ano passado, eu não tinha visto com esses olhos, nesta perspectiva, e hoje já entende mais ainda aquela questão, aquele processo de entendimento e compreensão. E nesse momento em que nós desenvolvemos esse estudo, já se transforma algo, adentrando pela nossa mente, pelas nossas vibrações, no entendimento e na compreensão desse mundo espiritual, além das fronteiras do visível que nos cerca e que muitas das vezes achamos que é limitado. Pois ao olharmos à noite o céu estrelado, observamos o quanto é amplo esse universo, o quanto ele é grande, e vemos como o nosso planeta se torna pequeno. E quando observamos a doutrina espírita, essas obras basilares, observamos o quanto cada um de nós é grande, é imenso, é infinito, na medida que nós utilizamos a nossa potencialidade, a nossa inteligência, o nosso pensamento e a nossa vontade. Isso se amplia. E se ampliando, nos tornamos cada vez mais capazes, fortes, entendedores de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e muito mais do que isso, o que podemos fazer com esse potencial de conhecimento e de espaço de entendimento e compreensão que cada um de nós carrega em si. Um espírito imortal criado por Deus. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais compreender essa assistência espiritual que está sempre próxima de nós, perto de nós, que não estejamos refratários a elas, mas abertos para elas pelo nosso entendimento, pelo nosso pensamento, em querer desenvolver, renovar, transformar, caminhar cada vez com segurança. Uma boa noite a todos e que possamos dar continuidade a esse estudo dessa noite. Agora, Terezinha, com o tema renovação de atitudes. Boa noite a todos, né? Fiquei imaginando o que falar na minha primeira palestra em 2020. E aí, me inspirada em tantas, mensagens de final do ano, né? Que, em geral, às vezes até se encaminha de forma automática, sem refletir, sem pensar sobre elas e para quem enviamos, se elas têm a ver. Eu fui baseando-me nisso, eu falei assim, por que não falar em renovação de atitudes? Porque só existe novidade quando nos propomos a renovar, né? E aí, a gente foi pensando nisso daí, que vamos, dentro da doutrina espírita, eu procurei por trechos, né, de todas as obras básicas, eu tirei um pouco, para a gente ter como, vamos dizer assim, como direcionamento para renovar as nossas atitudes. Porque as pessoas, né, têm todas as respostas prontas para alcançar a felicidade, para ser feliz, para tudo, né? Tem fórmula para tudo. Os livros de autoajuda hoje nos diz, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E a gente, né, vem aí recebendo uma série, vamos dizer assim, de informações do que se deve e o que não se deve fazer para se ter um 2020 feliz. E foi baseando nisso daí, acho que tem que ligar, né? Não vou ler, não vão me deter, mas me mandaram isso daí, 20 atitudes para um 2020 incrível, né? Então, são várias fórmulas, não vou me deter a elas, porque realmente, algumas até podem realmente contribuir, mas nem todas, porque quem faz o 2020 ser incrível é exatamente as atitudes que tomamos e a mudança que nós propomos a fazer para sermos melhores, para fazer com que o outro se sinta melhor ao nosso lado e para que o planeta seja melhor. Essa é a verdadeira proposta de um 2020 melhor, incrível, não só 2020, mas uma vida, né, uma encarnação incrível. E continuemos. A doutrina espírita oferece inúmeros ensinamentos
que nos ajudam a renovar atitudes, criar hábitos saudáveis e evoluir espiritualmente. Então, todos os trechos que eu vou utilizar dentro dessa palestra são ensinamentos que vão nos propor, que vão nos ajudar a entender como viver melhor. Em toda a codificação, é possível encontrar trechos que podem nos auxiliar a obter mais coragem para enfrentar os desafios que a mudança de atitude requer. Por quê? Para que aconteça a melhora, para que as nossas atitudes sejam melhores, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje, temos que nos propor, né? E a essa mudança, a enfrentar esses desafios que não são fáceis, né? A gente sabe o quanto é difícil mudar, principalmente aqueles hábitos que nós temos enraizado em nós por séculos e séculos, por crendices, por mitos, enfim, por acreditarmos, né, naqueles ensinamentos que vêm anos, séculos e milênios nos passando, e a gente vai repetindo não só esses ensinamentos, mas essas atitudes, né? Então, na obra O Livro dos Espíritos, no livro 4º, capítulo 1, Penas e Gozos Terreno, eu tirei 2 trechos que servem realmente como bússola para que a gente mude as nossas atitudes, né? Sirva como modelo a seguir. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, para sermos melhores, para mudar nossas atitudes, nós temos o quê? Que construir, nós somos artistas, que construímos ou não a nossa felicidade. Isso depende de nós. Nós somos artífices daquilo que nós exatamente propomos a ser, né? Nos propomos a ser. Então, se nós somos artesãos que vamos, né, construir dias melhores, atitudes melhores, com certeza nós adquiriremos a felicidade com mais facilidade. Caso contrário, né, se nós praticarmos ações que não correspondam ao bem, aos valores e à ética, exatamente nós estamos nos propondo a criar a nossa própria infelicidade. A felicidade e a infelicidade somos nós que construímos. Por isso, a mudança de atitude em relação ao que nós construímos é, sim, um princípio que vai nos fazer um 2020, e não só o 2020, uma reencarnação melhor. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmo. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora de suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Nós, normalmente, né, temos muitas necessidades. E serão realmente necessárias ou serão necessidades reais ou necessidades artificiais? Grande parte das nossas frustrações estão exatamente em a gente achar que não tem o que deveria ter. E essas necessidades são realmente necessárias? Ou são simplesmente necessidades supérfluas que nós criamos, né, que nós desejamos, e por não obtê-las acabamos nos tornando infelizes, nos tornando tristes e nos tornamos frustrados, né? Então, grande parte dos nossos males estão atribuídos a essas necessidades artificiais que a gente cria. No livro dos Médiuns, no capítulo 20, sobre a influência moral do médium, eu retirei um trecho. Todas as imperfeições morais são portas abertas
abertas aos espíritos maus. Mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque essa é a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médios dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Então, uma das dicas para uma encarnação melhor, né, é o quê? A gente deixar de lado o orgulho, abandonar o orgulho, porque essa é, né, segundo o livro dos médiuns, a pior, né, uma das piores, dos piores vícios que os espíritos exploram com maior habilidade para nos levar ao erro, para nos induzir ao erro. Por quê? Nós temos muita dificuldade em confessar a nós mesmos o nosso orgulho. Do céu e inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, referente ao céu, eu direi: o progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Então, não adianta a gente ficar pensando, né, que o outro vai evoluir por nós. Cabe a cada um de nós fazermos as nossas tarefas, né? Então, o nosso progresso depende única e exclusivamente de nós. É muito fácil colocar né, a culpa no outro, mas não vai haver reencarnação melhor, não vai haver 2020 melhor se nós não propormos a progredirmos. Isso é uma proposta que fazemos com nós mesmos. A felicidade decorre das próprias qualidades dos indivíduos e não da condição material do meio em que se encontram. Ela está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar determinado existe para ela no universo. Então, a felicidade não está em lugares. A felicidade, né, mesmo que seja não a total, mas a parcial que nós obtemos, né, porque nós vivemos num planeta de provas e expiação e a felicidade total ainda não nos é permitida, até mesmo porque para sermos felizes totalmente é necessário que toda a humanidade esteja feliz, né? Não como ser feliz vendo o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, sendo infeliz. Então, a felicidade plena, ela só existe, né, quando todos nós, só vai existir quando todos nós, quando toda a humanidade estiver feliz. Então, nesse sentido, não adianta eu mudar daqui para a Suíça, daqui para a Suécia, para a Dinamarca, e dizer que para lá ter uma vida, né, assim, assado, que eu vou ser mais feliz. A felicidade reside em nós, com os nossos méritos, com as nossas conquistas, com aquilo que fizemos, né, que já fizemos e que estamos fazendo, nas nossas escolhas, e isso sim que nos proporciona mais ou menos felicidade. Ela não está circunscrita em um determinado lugar, ela está em nós mesmos. A Gênese, eu tirei no capítulo 3, o bem e o mal. Os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si, por seus próprios vícios. Aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades, que elas geram das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo mais forte, enfim, da maior parte das moléstias. Então, os males, né, que existem, são criados por nós mesmos, né, pelos nossos próprios vícios, pelas nossas próprias imperfeições, pelas nossas próprias dificuldades. Então, cabe ao nosso orgulho, nossa ambição, enfim, todas as nossas imperfeições, cabe a cada um de nós, né, aos poucos, ir abandonando esses vícios e conquistando virtudes. Isso sim faz com que a gente consiga, né, ter uma vida melhor, uma passagem melhor pelo planeta e, principalmente,
que a gente possa, né, que a gente pode contribuir com essa passagem para melhorar outras pessoas, para a gente melhorar o mundo, para a gente melhorar exatamente o lugar onde a gente habita, né, já que não temos a possibilidade de mudar o mundo inteiro, mas podemos mudar o local onde trabalhamos, a nossa casa, né? Podemos mudar a nossa rua, dependendo com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Então, as nossas escolhas, as nossas atitudes podem nos modificar, podem nos levar a ter dias melhores e proporcionar dias melhores a outros. Aí, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tirei, não dá nem para falar, porque ele é inteiramente vamos dizer assim, uma carta, né, de ensinamentos e de conselhos, sugestões para nos tornarmos pessoas melhores. Tirei algumas, né, porque se pegarmos o Evangelho em si, ele é um todo, né, é um manual realmente de proposta de renovação. E aí, peguei nas bem-aventuranças, no amor ao próximo, foram vários os capítulos. Coloquei aqui, né, não vou citar todos, mas somente por caso futuramente venha pesquisar, já sei onde estão cada um dos trechos que eu tirei. Primeiro, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Então, aqui o Evangelho nos coloca a humildade como uma virtude essencialmente necessária para praticar a caridade com o próximo. Caso a gente, né, faça sem a humildade, a gente pretenda fazer uma caridade, é como se estivéssemos, né, fazendo o quê? Vestindo uma veste, né, um vestido, uma roupa qualquer, simplesmente para esconder as deformidades do corpo. Porque a humildade é virtude essencial na prática da caridade. Caso elas estão vinculadas uma à outra, sem a humildade, não se pratica, né, a caridade verdadeira. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Deus, acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? Ou seja, Deus nos criou simples e ignorantes, todos iguais. A espécie humana é toda igual, né? Caracteristicamente, fisicamente igual. Lógico que cada um de nós traz né, algumas imperfeições, algumas dificuldades físicas, mas a raça humana ela é toda, né, com uma característica física humana única. Então, o orgulho é esse terrível adversário que nós possuímos, né? E o Cristo, ele prometeu o reino do céu aos pobres, mas por quê? Não pobre no sentido de dinheiro, mas pobre de defeitos e rico de qualidades. Ou seja, ele não atribuiu aos títulos, às honras, ao dinheiro, a nenhum desses valores materiais como instrumentos necessários para alcançar o reino dos céus. O reino dos céus é alcançado através da simplicidade, através da pobreza dos vícios, das vicissitudes e da pobreza das deficiências, dos erros, das dificuldades e da riqueza das qualidades, das virtudes, né? Outra aí, se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra.
pois tereis a pérola sublime. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro, onde nem a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Então, se tiver amor, né, se tivermos amor a nós mesmos, a Deus, ao nosso semelhante, ao lugar em que habitamos, nós com certeza, né, temos tudo o que mais desejamos. Pois o quê? Pois o amor é a pérola sublime, é a pérola divina, né? É o mais requintado dos sentimentos humanos. E esse tesouro, que é o desenvolvimento do amor, né, essa capacidade de amar, essa capacidade são valores que conquistamos ao longo do tempo, que nem a traça nem a ferrugem corrói. Né? A gente sabe que são valores eternos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Então aqui, né, sofrermos quando a dor normalmente bate a nossa porta, o que, em geral, a primeira coisa que a gente faz é achar que não merece, achar que Deus está sendo injusto, que não merecemos passar por tal situação. E aí o conselho é o quê? Exercer a paciência. Se acreditamos num Deus justo, num Deus infinitamente amor, nós temos que sofrer as dores, as dificuldades com paciência. Por ter paciência é também ter caridade. E deveis praticar a lei de caridade, conforme foi ensinada pelo Cristo. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste, ou seja, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. E o perdão é algo que não só beneficia o outro, ele principalmente beneficia a nós, quando perdoamos. Isso já está até cientificamente provado pelos médicos, pelos psicólogos, né? Que o perdão é um dos melhores remédios para que a gente possa, né, ficar mais leve, principalmente nos momentos das dores, das aflições, principalmente nos momentos das doenças. Aquele que tem a capacidade de perdoar, de libertar dentro de si o rancor, aqueles sentimentos negativos, com certeza ele adquire, né, uma paz interior maior e possivelmente a cura chega mais rápida quando é possível ser curado, né? Aliviado. Pelo menos, se não curado, mas torna-se aliviado. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não há nem o que explicar, né? Não tem limites para o perdão. O perdão é para sempre, né? Sempre. Há na prática do perdão e na prática do bem, além de um efeito moral, um efeito também material, que eu acabei de falar sobre esse que nos dá alívio, nos tira um peso a partir do momento que nós perdoamos, né? Que antes de pedir perdão, é preciso que se perdoe aos outros. Não adianta, né? E pedir perdão, antes de pedir perdão a Deus, é necessário pedir perdão aos outros e principalmente nos perdoar. Porque às vezes a gente perdoa o outro, mas não consegue se perdoar, né? Pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Não julgueis, pois para não serdes julgado.
Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, o julgamento é uma das coisas que mais ocasiona o sofrimento ao outro e a nós mesmos, né? A partir do momento que a gente deixar de julgar, né? Que a gente entender que o outro tem defeito como nós, se não são os mesmos, mas com certeza, né, tem também como nós, a gente vai compreender melhor. A partir do momento que se colocar no lugar do outro, enxergar que o outro tem defeito, mas que nós também temos, né, que não somos perfeitos, com certeza nós teremos mais indulgência para com o próximo. E isso nos tornará seres humanos melhores. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Então, nós realmente necessitamos perdoar, porque necessitamos de ser perdoados. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Se não erramos os mesmos erros do outro, mas com certeza erramos. E necessitamos do perdão das outras pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores ensinamentos, né? Fazer aos outros como quereríamos que nos fizesse. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo, né? Essa aí é a melhor medida que a gente tem para saber se estamos no caminho certo, se estamos fazendo a coisa certa. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, isso aí é a verdadeira, né, mostra do amor ao próximo. Porque se nós agirmos com o outro da mesma maneira que a gente deseja que o outro haja com a gente, com certeza a gente está com um bom parâmetro aí do que é o amor ao próximo. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, né? Então, nós espíritas ainda temos que ter mais motivos, né? Temos que ter mais indulgência, mais motivos para sermos pacientes, indulgentes para com o próprio, entender o outro. Por quê? Porque sabe, ainda antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Nós temos conhecimento disso, que nós não temos uma única vida e que momentaneamente aquele homem, né, aquela pessoa, ele está no mal, mas que terá outras oportunidades de se melhorar e com certeza um dia ele vai reconhecer os seus erros e se tornará bom, e às vezes muito antes de nós. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal de uma grande superioridade moral. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, fazer o bem sem ostentação é sempre um grande mérito, né? Esconder, não tem necessidade de sair proclamando ao mundo o que foi feito, né? Ou seja, isso é necessário, numa palavra, dizer que devemos nos colocar acima da questão da humanidade, ficar esperando agradecimento da humanidade. Nós temos que esperar a aprovação de Deus dos nossos atos, e não a aprovação dos homens. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos, né? A gente
por ter noção, por ter conhecimento da reencarnação, nós temos essa consciência de que aqueles que às vezes nós repelimos são pessoas que já fizeram, que fazem ou farão parte de nossa existência e serão, né, já foi ou será um irmão, um pai, um amigo. E a gente afastando, né, qual será o nosso desespero quando a gente reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Porque nós somos seres humanos de relações. O que hoje, às vezes, ou ontem a gente repeliu, a gente pode reconhecer amanhã, ou até mesmo hoje, como o nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, de uma outra encarnação. Honra teu pai e tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-lo nas suas necessidades, como eles fizeram por nós na infância, né? A gente está cansada de ver por aí o abandono dos velhinhos, depois que chega uma certa idade, que os filhos não querem mais cuidar, não querem mais conviver e acabam abandonando, colocando, né, enfim, nas piores condições às vezes. Fora da caridade não há salvação. Apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. É a consequência do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se essa máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Então, a máxima, fora da caridade não há salvação, é um princípio universal, né, que nos permite pensar na felicidade suprema para todos, né? Independentemente de cor, de raça, de posição social, faz com que a gente sinta realmente, se sinta como irmãos, junte-se as mãos, né, se dê as mãos e ore um pelos outros, sabendo que somos imperfeitos, que temos nossas dificuldades, mas que podemos nos ajudar. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste, né? Então, às vezes, a gente fica juntando muitas coisas, muitos bens materiais, e a gente não vai levar, né? O que a gente realmente vai levar não é nada que se destina ao corpo, mas sim ao espírito. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. Infelizmente, nós vivemos num mundo de egoísmo, né? Cada um para si. E aí, o que acontece é que o que se produz, em muitos lugares, é jogado fora, é desperdiçado, e muitos passam fome. Segundo o Evangelho, a terra produz o suficiente para que todos tenham o mínimo necessário. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, o Cristo, os ensinamentos deixados pelo Cristo, contém toda
né? Todas as regras, todos os princípios que são realmente capazes de nos fazer melhores, de nos fazer cidadãos que construam um mundo melhor. Se algum erro está enraizado, foi exatamente pela raça humana que ali colocou. O ensinamento do Cristo, ele foi, é e será, porque são verdades imutáveis, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Esse daí é o maior parâmetro, né, que a gente tem de que está no caminho certo. Fiz tudo que pude, ajudei, eu ofendi, fazer essa interrogação. Isso é necessário todos os dias para a gente ver se está ou não no caminho certo. Estuda as suas próprias imperfeições, né, o homem de bem. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, necessário estudar as nossas imperfeições, conhecê-las e procurar mudar, procurar fazer diferente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, nós sabemos que ainda temos muitas dificuldades, que temos muito a ser feito, né? Temos muito a ser feito. Mas se nós nos propormos a melhorar, com certeza seremos reconhecidos como espírita. E essa, né, eu acho que uma das melhores oportunidades que se tem de saber o que realmente pode renovar as nossas atitudes. Estudar a doutrina espírita e ver que ela contém todos os princípios que nos leva, né, que nos proporciona o conhecimento para nos tornar pessoas melhores. Fiquem com Deus, uma boa noite e que tenhamos uma semana de muita paz, luz e que possamos continuar estudando sempre e sempre. Nós agradecemos aos nossos irmãos que trouxeram seus estudos e eu garanto que hoje ninguém se arrependeu de sair de casa para vir aqui encontrar com Jesus, né? Eu adorei isso aí. Foi Magui que recebeu isso de uma pessoa que esteve na sua casa e ela disse que no lugar dela falar assim, eu vou para a minha reunião hoje, eu vou para o meu encontro com Jesus hoje. Eu achei isso genial, porque às vezes a gente pode mudar a palavra para tornar mais leve alguma coisa, né? Aquele que sai para trabalhar, ele vai falar assim, pai, eu vou para o meu trabalho. Se ele falar assim, eu vou para o meu ganha-pão hoje, olha como que pesa diferente isso, né? Essa palavra reunião, eu tenho um pouco de fobia, né? Porque a gente que trabalhou e tinha muito esse negócio de reunião é uma coisa meio chata. Então, realmente, eu vou para a reunião no centro espírita. Que reunião? Nós vamos para um centro espírita encontrar com Jesus, porque o que é ensinado aqui é a boa nova do mestre. Então, eleve essa frase, né? E é muito bom ter um encontro marcado com Jesus. Aos domingos, às 7 horas,
E nas terças-feiras, às 3 horas. Porque ninguém vem para cá encontrar com Sueli, com Terezinha, o Austin, Ângela. A gente vem encontrar com Jesus. Nós todos viemos encontrar com Jesus, né? Com seus ensinamentos, para tornar nossa passagem aí pela terra um pouquinho mais leve. Então, terminamos aqui a nossa reunião, agradecendo ao estudo da noite. Temos muita munição, né? Dever de casa, a beça, para a gente fazer, para refletir, para fazer um nosso ano de 2020 bem mais atraente.